Olá, você vai ver nesta edição do Brasília em Destaque. João Caldas desabafa após cassação de JHC. Teotônio Vilela e secretários fazem uma verdadeira peregrinação em busca de recursos nos bancos internacionais. E o senador Benedito de Lira e o deputado federal Joaquim Beltrão divergem quanto à posição do governo federal em relação à crise das prefeituras. E mais, prefeitos alagoanos vão a Brasília pressionar a bancada e temem ficar como ficha suja. Os prefeitos alagoanos estão em estado de choque, porém estão mobilizados. O que acontece? É que nos próximos 2 meses, aqueles prefeitos que não conseguirem fechar as contas, ou seja, atender à lei de responsabilidade fiscal, correm o risco de ficar como ficha suja. Exatamente por isso, a Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA, teve a oportunidade de levar para Brasília cerca de 80 prefeitos e, a partir daí, fazer severas cobranças ao governo federal com repasses de recursos e, inclusive, ter a oportunidade de cobrar da bancada federal recursos para o ano de 2013, como a nossa equipe do Brasília em Destaque acompanhou toda essa romaria dos prefeitos na capital federal. A situação é muito difícil, né? Nós não esperávamos estar passando por isso nesse final de mandato, mas, infelizmente, a situação é crítica. Os municípios, acho que a grande maioria não vai conseguir fechar suas contas até o final do mandato. Não se justifica nós recebermos este ano menos de FPM do que recebemos o ano passado. Porque tudo é feito com planejamento. A gente administra uma prefeitura, não é como qualquer pessoa administra uma casa. Você tem um recurso, você faz um planejamento, você sabe quanto é que você vai receber de mês a mês, e esse planejamento foi feito em cima de bases que o governo federal repassou. E quando depois houve um corte muito grande e houve o aumento do salário mínimo, houve o aumento do piso do magistério, só que infelizmente o dinheiro que está vindo este ano está a menor do que o dinheiro do ano passado. As prefeituras do Nordeste, na sua grande maioria, dependem única e exclusivamente do FPM, dependem única e exclusivamente do Fundeb. Então, se ela não tem esse dinheiro, ela não vai conseguir fechar suas contas. Porque a crise acontece, mas o governo federal, ele sabe por que a crise acontece. A gente também sabe. Na hora que se reduz, o FPM ele é feito de imposto de renda e feito de IPI. Na hora que o governo federal ele dá uma anistia de IPI para a compra de uma geladeira, de um carro, do que for, ele está tirando dinheiro do FPM. Na hora que ele está tirando dinheiro do FPM, ele está tirando dinheiro dos municípios. A gente sabe, o governo federal precisa sim fazer uma complementação para que pelo menos a gente receba exatamente, os municípios brasileiros recebam exatamente aquilo que receberam ano passado. O prefeito eleito de Messias, Jarbas Omena Filho, do PSDB, criticou a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o chamado IPI, promovida pelo governo, e acaba comprometendo as finanças de todos os municípios. O governo federal, nessa atitude de fazer isenção do IPI para carro, para linhas brancas, tentando salvar os empregos das multinacionais, das grandes fábricas, tudo bem. Mas ele salva os empregos das grandes indústrias e sacrifica os pequenos municípios do Norte e Nordeste, fazendo com que prefeitos cheguem a demitir, não honrem seus compromissos, e isso seja tratado de um modo diferente. Concordamos que tenha que haver isenção, mas vamos buscar também uma câmara de compensação para que os municípios não arquem com todo o prejuízo. O que eu acho interessante é que a federação ela é um conjunto todo. O Estado é um conjunto dos municípios. A federação é um conjunto dos estados. As indústrias estão instaladas nos municípios. É lá que elas rendem o emprego e rendem a sua economia. Mas quem abocanha toda a parte do imposto com muita força são os estados e a União Federal. Os municípios normalmente ficam com a pequena parte e com o maior prejuízo. Então isso tem que ser feito urgente no Brasil, uma reforma tributária, uma divisão mais justa do que da sua divisão do bolo tributário, para que os municípios nunca sejam sempre os sacrificados. O senador Benedito de Lira, do PP, detalhou o contato com ministros para amenizar a crise das prefeituras e cobra sensibilidade por parte do governo federal. Olha, nós tivemos muita alegria em receber aqui, esta semana, prefeitos que se elegeram agora, prefeitos que foram reeleitos e prefeitos também que perderam a eleição. E a preocupação de todos é exatamente como fechar as contas ao terminar o mandato.
E como os prefeitos vão começar a se movimentar a partir de janeiro, os que ganharam a eleição. E hoje nós tivemos uma série de reuniões, tive informações através da ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, numa audiência pública que ela fez na Comissão de Orçamento, e lá então eu lhe perguntei qual era o caminho que o governo estava procurando para resolver essas dificuldades com os municípios brasileiros, e particularmente com o município de Alagoas, que em mais de 80% deles não tem como fechar as contas, até porque eles têm recebido uma defasagem muito grande do FPM. O governo, para preservar o emprego na indústria automobilística, tem feito incentivos fiscais e desonorado folha das grandes empresas, buscando os recursos do FPM e do imposto de renda, que é a base de sustentação do FPM e do FPE. Então, os municípios têm pago esse preço. É preciso que haja uma sensibilidade por parte do governo para que ele possa ressarcir, pelo menos no primeiro momento, para que os prefeitos que vão deixar possam fechar as suas contas e aqueles que se elegeram agora também possam receber as contas fechadas, porque amanhã o prefeito que não fizer isso vai responder civilmente com um processo de improbidade administrativa, sem ele ter concorrido para que tal fato acontecesse. Então a ministra me disse que a presidenta recebeu umas reivindicações da Confederação Nacional dos Municípios, fez um encaminhamento através da ministra Ideli e comunicou com a ministra Miriam Belchior e pediu um prazo a elas para que elas pudessem encontrar o caminho e uma solução para que o governo, no entendimento com o Congresso Nacional, pudesse enviar uma proposta qualquer para minimizar essa dificuldade. Há tempo, sim. Se houver um entendimento entre as lideranças do Congresso, com o município e o governo, a proporção que chegar uma mensagem, uma medida provisória no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, o Congresso se reúne e dentro de uma semana, no mais tardar, será aprovada a mensagem e, consequentemente, o governo fica à disposição para sancionar e atender o município. Então, eu tenho muita esperança de que possa acontecer isso antes do final do mandato de cada um dos prefeitos que encerra seus mandatos agora no dia 31 de dezembro. O deputado federal Joaquim Beltrão entende que o governo federal não jogará a tábua de salvação para os prefeitos em exercício. A exemplo do que ocorreu quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou recursos para as prefeituras entre novembro e dezembro de 2009. Eu acho que dificilmente o governo teria uma solução assim a curto prazo para os prefeitos fecharem o seu ano com uma certa segurança. Eu acho que deve economizar, deve apertar o cinto todo mundo, o máximo que puder, os cargos comissionados, os contratados, para poder haver um esforço. E espero que aqueles que não consigam, no futuro, a justiça entenda que é uma questão do Brasil, é uma questão de todos, e que o castigo não pode ser da mesma forma de uma prefeitura que não conseguiu fechar ano nenhum. Então, isso é uma questão pontual. Espero que haja um entendimento por parte da justiça, por parte de todos, na questão no sentido de facilitar a vida dos atuais prefeitos e o futuro prefeito se adequar a essa situação. E você vai ver no próximo bloco, governador Teotônio Vilela, acompanhado de secretários, fazem uma verdadeira peregrinação em ministérios em busca de recursos para o estado de Alagoas. Você não sabe, mas pegar hepatite é mais fácil do que imagina. Você pode pegar usando materiais não esterilizados em manicure, em tatuagens ou piercings, através do sangue ou com relações sexuais sem preservativo. Pessoas de 0 a 29 anos, tatuadores, profissionais de beleza e da saúde devem tomar as 3 doses de vacina. Previna-se. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. 1 segundo. Tempo suficiente para tomar um gole de bebida. Tempo suficiente para bater um veículo. Tempo suficiente para uma nova atitude. A bebida deixa seus reflexos mais lentos. No trânsito, 1 segundo pode mudar uma vida.
Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. O governo de Alagoas continua avançando pelos caminhos do desenvolvimento e acaba de entregar mais uma obra importante, a duplicação da AL-101 Sul, Maceió-Barra. Uma obra que muda para sempre a vida de todos que passam por ela. Todos os caminhoneiros que eu conheço têm o maior orgulho de passar por aqui. Antes mesmo de ser inaugurada, gera um emprego e renda para 400 trabalhadores da região. Melhora também a distribuição de mercadorias que abastecem hotéis, bares, restaurantes e comércio em geral. Melhorou muito por causa dos alimentos que estão chegando rápido, frescos. E o mais importante, trará desenvolvimento econômico e turístico para toda a região sul de Alagoas. Toda a rede hoteleira, todo o trade turístico está feliz com essa entrega dessa obra. Duplicação AL-101 Sul Maceió-Barra. Uma obra que multiplica os caminhos do desenvolvimento em Alagoas. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. E neste segundo bloco você vai ter a oportunidade de ver que o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, acompanhado do secretário de Agricultura, José Marinho Júnior, teve a oportunidade de participar de uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Pepe Vargas, nesta semana aqui em Brasília. O recorde de emissão de 4.100 títulos de posse de terra foi o tema do encontro. Também participaram da reunião a presidente da Emater de Alagoas, a Inês Pacheco, e o presidente do Instituto de Terra de Alagoas, o Iteral, Alain Balbino. Marinho Júnior resume os assuntos abordados nesta reunião. No que toca ao Iteral, Instituto de Terra, nós viemos dizer para o ministro, dar uma boa notícia do recorde que nós estamos batendo em relação à emissão de títulos de posse de terra. Cerca de 4.100 títulos serão entregues a partir agora de dezembro, um recorde do governador Teotônio Vilela, e um trabalho fantástico, e convidar o ministro para um evento de lançamento da entrega desses títulos, que deverá ocorrer no dia 6 de dezembro próximo. Em relação à Emater também, são vários os projetos e convênios que nós temos, e nós também viemos não só agradecer, mas pedir a ampliação desses convênios, visando fortalecer a nossa Emater, que tem um papel fundamental de apoio ao agricultor familiar, e que a grande expectativa da comunidade, dos produtores rurais de Alagoas, e só com a ajuda, com o apoio do Ministério, nós podemos atender a essa demanda, que é uma demanda extremamente reprimida, mas que com muita garra, com muita determinação e competência dos diretores da Emater, nós temos conseguido minimizar essa demanda, e com certeza vamos conseguir atender ao maior número possível de agricultores familiares do nosso estado. O presidente do Instituto de Terras de Alagoas, o Iteral, Alain Balbino, conta com detalhes a entregas dos 4.100 títulos de posse, um recorde histórico para o estado de Alagoas. Ficou firmado a data de 6 de dezembro de 2012, uma quinta-feira, onde numa determinada cidade, no município de Alagoas, serão entregues, será entregue o primeiro de 4.000 títulos definitivo de posse de terra. É um marco histórico para o estado de Alagoas, e em relação ao Nordeste também proporcionalmente será um marco histórico. Nós fizemos uma proposta também ao ministro Pepe Vargas e à sua equipe, que já existe em tramitação um projeto de regularização fundiária que ele conclui, que ele forma, que ele completa a malha, o mapeamento de toda a regularização do estado de Alagoas, a regularização fundiária, a malha fundiária. E essa malha fundiária compreende também um número bastante expressivo para o estado. Um estado que tem se preocupado com a parte social, um estado que tem se preocupado com os proprietários dos estabelecimentos rurais, mas principalmente com os agricultores. Porém, o que seria esse projeto de regularização? Esse projeto de regularização alcança mais de 19 mil agricultores até final de 2014. Então é um marco histórico, não só
para o governador Teotônio, para o ministro Pepe Wagner, mas também para a presidente Dilma Rousseff. A presidente da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural de Alagoas, Inês Pacheco, fala sobre o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a reativação da Emater no estado. Ela tem uma finalidade muito grande, que é do Ministério dar um suporte, dar um apoio ao estado de Alagoas na estruturação da Emater. O órgão de assistência técnica, pesquisa e extensão rural de Alagoas foi extinto em 2000. Na verdade, ele foi desmontado há quase 20 anos. E durante esses últimos anos, o estado de Alagoas ficou fora de todo o processo de organização e, sobretudo, de execução desses serviços. Em 2009, foi feito um convênio do Ministério com a Secretaria da Agricultura, com o objetivo de que esse convênio seria o pontapé inicial para que o governador pudesse estruturar o serviço minimamente e organizar a criação da empresa. Isso foi cumprido pelo estado de Alagoas, nós reativamos uma série de ações, uma série de projetos, estruturamos uma equipe de referência para rearticular, esse serviço, reorganizar esse serviço. Passamos a ter uma base de apoio mais efetiva, hoje são 69 municípios com base de apoio da assistência técnica, 9 estruturas regionais. E aí, no final de 2011, dezembro, o governador sancionou a lei de criação da Emater e agora em maio nomeou a sua diretoria. E a partir daí nós passamos a ter uma interlocução mais qualificada com o Ministério enquanto empresa, enquanto autarquia, na verdade, enquanto empresa de assistência técnica, e principalmente fazendo o possível para que os recursos que podem ser orientados para o Estado ainda este ano, a gente possa captar esses recursos. O secretário de Planejamento e do Desenvolvimento Econômico, Luiz Otávio Gomes, conta pra gente como foi a reunião entre o governador Teotônio Vilela Filho e o presidente nacional do SEBRAE, Luiz Carlos Barreto da Silva. O programa de arranjos locais produtivos foi o tema da reunião. Tivemos uma reunião com o SEBRAE Nacional, acompanhados do presidente do SEBRAE em Alagoas, Marcos Vieira, e naquela ocasião nós discutimos 4 grandes projetos estruturadores para Alagoas no que diz respeito à inclusão produtiva e ao micro e ao pequeno negócio. Primeiro nós tratamos da questão dos APLs, onde o Estado está colocando 10 milhões de reais, o SEBRAE de Alagoas está colocando 2 milhões de reais e fizemos um apelo para que o SEBRAE Nacional pudesse colocar mais 3 milhões de reais. Com isso, nós consolidamos o programa estruturador dos arranjos produtivos locais, porque nós vamos colocar algo como 15 milhões de reais neste ano e nos próximos 3 anos. Tratamos também de 3 cadeias produtivas do nosso estado. A cadeia produtiva da química e do plástico, a cadeia produtiva do leite e derivados e a cadeia produtiva têxtil e de confecções. Quando na ocasião nós mostramos a importância do SEBRAE Nacional também alocar recursos, porque nós podemos fazer um desenvolvimento muito maior para o micro e para o pequeno negócio. O presidente do SEBRAE Nacional, Luiz Barreto, disse para o governador que sim, que vai fazer essa parceria e incumbiu ao superintendente Marcos Vieira para que ele detalhasse esses projetos e em seguida, juntamente comigo, nós viéssemos aqui a Brasília para fazermos uma explanação para a área técnica do SEBRAE Nacional, para que ele pudesse incluir na programação de 2013. Mas se fosse possível, ainda colocaria alguma coisa no ano de 2012. Em instantes, a busca por recursos para o estado de Alagoas. Teotônio Vilela continua uma verdadeira peregrinação para levar recursos para o estado de Alagoas. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca, se beber não dirija. Governo de Alagoas. O governo de Alagoas já entregou 140 escolas reformadas. Um benefício para 240 mil alunos. Em Maceió, na escola Josefa da Conceição, a melhoria ocorreu no laboratório de informática, a biblioteca. Em Arapiraca, nas escolas Manuel André e José Tavares, os alunos estão animados. Com a reforma da escola, o desempenho
da gente, aluno, ficou bem melhor. Em Capela, na Escola Torquato Cabral, a reforma preservou a arquitetura original. Pintaram tudo, ficou lindo, eu adoro estudar nessa escola. E em Passo de Camaragibe, na Escola Ambrósio Lira, a nova rampa garante o acesso aos alunos especiais. Com a entrega das escolas, os estudantes seguem um calendário especial para garantir o ano letivo de 2012. Estamos empenhados em cumprir o nosso calendário escolar. A educação é um compromisso que passa por você. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. 1 segundo. Tempo suficiente para tomar um gole de bebida. Tempo suficiente para bater um veículo. Tempo suficiente para uma nova atitude. A bebida deixa seus reflexos mais lentos. No trânsito, 1 segundo pode mudar uma vida. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Concerto para Luiz Gonzaga, com Santana o Cantador, Wilmar Araújo, Altemar Dutra Júnior, Coro Prisma, Tião Marcolino e Quinteto de Cordas Alagoas. Dia 7 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Gustavo Leite. Vendas Folia Brasil e na Companhia das Havaianas. Informações 3235-4280. Realização Maceió Voluntários e Move Paz. Coprodução Eventours. Apoio Sistema Fiea e Instituto Zumbi dos Palmares. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. O governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, continua sua verdadeira empreitada em busca de financiamento nos bancos internacionais na capital da República. Nesta semana, ele teve a oportunidade de se reunir no Banco Interamericano de Desenvolvimento e no Banco Mundial. No Banco Mundial, a ordem do valor do financiamento foi de 250 milhões de dólares. E no Banco Interamericano de Desenvolvimento, a ordem é de 150 milhões de dólares. Vale lembrar que estes recursos são para o combate à pobreza e o incremento ao turismo. São os destinos desses recursos solicitados aqui no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mais 2 reuniões de trabalho com o Banco Mundial e com o BID, são 2 projetos que estão tramitando para obtermos financiamento. Estamos muito confiantes, as reuniões têm sido muito boas, existe uma missão em Alagoas tratando do financiamento do BID, a outra do Banco Mundial esteve há uma semana atrás, muita gente trabalhando, tanto o pessoal dos bancos quanto o pessoal de Alagoas. São empréstimos da ordem do BID, são 250 milhões de dólares, e do Banco Mundial 150 milhões de dólares. No Banco Mundial o foco são políticas públicas para reduzir a pobreza, a miséria, nas mais diversas áreas, sobretudo saúde, educação, geração de empregos, proteção às pessoas que estão mais vulneráveis na sociedade para que tenham cidadania. E no BID, o foco é infraestrutura turística. O eixo turístico é um eixo importante para o desenvolvimento do Estado, porque emprega as pessoas, gera renda, e a vocação de Alagoas, uma das vocações de Alagoas é o turismo. Alagoas é o destino que mais cresce no Nordeste, cada vez mais os turistas chegam, e o turismo emprega muita gente, daí esse esforço nosso
para criar infraestrutura. São saneamento, estradas, energia e todo um aparato que dê segurança, conforto, vontade do turista estar em Alagoas desfrutando das nossas belezas, mas com segurança e com conforto. O deputado estadual João Henrique Caldas, do PTN de Alagoas, foi cassado pelo Tribunal Regional do Estado. A acusação é de que ele teria supostamente se beneficiado de vantagens por cultos religiosos e ter feito campanha diretamente nos cultos realizados, ou seja, ele teria feito o que a maioria dos parlamentares fazem nas igrejas, pedir voto. E o deputado federal, ex-deputado federal João Caldas, que é o seu pai, o deputado federal João Caldas do PEN, está inconformado e argumenta que se trata de uma verdadeira farsa. Acompanhe. Olha, uma cassação de um deputado atuante, competente, jovem, cheio de vida, de gás e com a responsabilidade que ele tem no mandato, como está fazendo o seu mandato em defesa da sociedade, em defesa do erário, em defesa da dignidade, enfrentando os bandidos, pistoleiros, os que estão assaltando Alagoas, ser vítima de uma farsa. Ele foi para um aniversário do senador Renan Calheiros, um culto de ação de graças, onde houve 8 cultos, ele passou em 2. E houve em Delmiro, em Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeiras dos Índios e São Miguel e Maceió, onde estavam presentes o senador Benedito de Lira, senador Renan Calheiros, o deputado federal Renan Filho, o deputado João Caldas, o deputado Maurício Tavares e o deputado Valgaia. E você tirar uma fotografia, montar uma farsa, levar para um tribunal e você ter um resultado desse, isso não existe, isso é inaceitável, é inadmissível, isso é um atentado à democracia, aos direitos e às garantias individuais. Isso é lamentável, é tão lamentável, mas os advogados estão recorrendo no TSE, com certeza, na nossa Corte Suprema, eles não vão permitir que isso aconteça, que todos os juristas, todos sem exceção, estão assustados. É mais um caso que vai expor o nosso querido estado de Alagoas. Mas dentro da corte houve o Ministério Público, o doutor Rodrigo Tenório, que deu um voto brilhante, o doutor José Carlos, desembargador José Carlos Malta, o desembargador federal, doutor Frederico, e o desembargador Luciano Guimarães. Votos consistentes, votos responsáveis, votos analisando a democracia, à luz do direito. E outra coisa, venha cá, você imputar ao JHC o abuso de poder econômico de palcos e helicópteros, coisa que ele não participou, isso é crime. Mas nós vamos reverter, porque a justiça vai reverter. E a justiça é a justiça eleitoral e a nossa corte, o TSE, vai rever e vai restabelecer a ordem à luz dos que lá votaram com esse mesmo pensamento. Bem, amigos, nós terminamos aqui mais um Brasília em Destaque. Na semana que vem, vale ressalvas, nós não teremos programa em virtude do programa Teleton, que você também está convidado neste momento a participar, a doar. O pouquinho que você puder doar, doe para o Teleton. Então, no próximo sábado, nós não teremos o programa Brasília em Destaque aqui no SBT. Nós queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência. Você pode nos acompanhar através do maior portal de comunicação e entretenimento no estado de Alagoas, que é o www.cadaminuto.com.br. Nós voltamos daqui 15 dias, se Deus quiser.